Então hoje é dia 12 de janeiro de 2014, nós vamos começar a nossa escola dominical. O irmão Isaac vai vir até o microfone fazer uma pequena oração. Amém. O pastor Geraldo vai ali buscar o seu Amâncio que está perdido ali no complexo. Pai, em nome de Jesus, abençoe agora esse momento da escola dominical, onde vamos aprender mais sobre o pequeno livreto que explica tanta coisa para a nossa vida, que possa ser um tempo bom, possamos desfrutar a cada momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Não sei se o irmão João sabe, nós estamos estudando 5 juízos que constam na palavra de Deus. O irmão estava aqui semana passada, não lembro? Na semana passada, são 5 juízos que tem na palavra de Deus. Quando você estuda a Bíblia, você percebe que 5 tipos de juízos, ou julgamentos, ou avaliações surgem. O primeiro e mais importante desses 5 julgamentos foi o julgamento dos pecados da humanidade na pessoa de Jesus Cristo, que aconteceu lá no Calvário. É o fundamento da nossa fé, é daqui que tudo começa. O outro julgamento que nós também já estudamos aqui, foi na semana passada, é o julgamento que o crente faz de si mesmo. O crente, ele se autoavalia no Espírito Santo. O Espírito Santo fala, olha, tem tal coisa que eu gostaria que você tirasse da sua vida. Tal forma de falar, ou tal forma de fazer, ou tal forma de pensar, ou você tem feito tal coisa que não tem trazido vida, porque na realidade o crente não vive pelo certo e o errado. Isso é um grande engano, crer que nós vivemos pelo certo e o errado. Na realidade o crente, o nascido de novo, ele vive pelo que gera vida e pelo que gera morte. Tanto é que muitas vezes na palavra de Deus a gente vê Deus comissionando alguém para fazer algo que a sociedade ali onde ele vive não aceita. Ou seja, seria algo errado, tecnicamente falando, mas é algo que é necessário para o plano de Deus. E tem muitas coisas que nós fazemos que é certo e que tem pessoas que consideram que é errado. Então, o nosso parâmetro de avaliação, o nosso julgamento, né, quem nos avalia, quem nos julga, não pode ser as pessoas. Ainda que tenhamos que dar bom testemunho, que já é outra história, mas o nosso juízo, o nosso condutor, aquele que nos ilumina e nos solicita, é o Senhor Deus, que se revelou na pessoa de Jesus Cristo e que o faz na pessoa do Espírito Santo. Então nós devemos obediência e nós damos conta, para Deus. Aí nós caímos no terceiro tipo de julgamento, ou tipo de juízo, que pode ser encontrado nas Escrituras, que é o julgamento das obras do crente. Como os irmãos sabem, vai haver um momento em que a trombeta vai tocar, a gente até canta ela aqui, e quando a trombeta toca, eu sopro a gaita. Já reparou? A trombeta soará. Podia tocar ela hoje. Tem que estar no ensaio, né? E a igreja do Senhor Jesus Cristo vai ser arrebatada. E nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. Aí então, as obras do crente serão avaliadas. Nós, os que nascemos de novo e que fazemos parte da igreja, e a igreja, ela é composta por aqueles que vivem desde o dia de Pentecostes até o momento do arrebatamento. Quem vai ser avaliado nesse tribunal aqui, o tribunal, também chamado nas Escrituras de Tribunal de Cristo, e a palavra que é traduzida por tribunal é a palavra bimá. Escreve, bom dia, escreve B-E-M-A, bimá. O bimá, como eu já citei aqui, ele é um pequeno palanque.
Isso é um tablado que chama, né? É um tabladinho assim. É de um espelho, né? Isso aqui tem um espelho, tem, deve ter 17,5 aproximadamente, né? É um degrau. O Senhor Jesus Cristo, ele vai ficar... Isso só vai acontecer com a igreja. É o nosso estudo de hoje. O estudo da avaliação ou do julgamento das obras do crente, daquilo que a gente faz. Nós não estamos falando de salvação. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, mas é pela graça. E se é pela graça, não é pelas obras. Se é pelas obras, não é pela graça. Uma coisa anula a outra. Porém, uma vez que nós somos salvos pela graça de Deus, aí o Senhor nos chama. Ele não salva a gente para ficar à toa. Quando nós vamos em Efésios, capítulo 1, que os irmãos podem abrir lá. Efésios capítulo 2, na realidade. Efésios capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Bom dia, senhor Amâncio. Eu te vi ontem. Elegante, estava de preto, suando, todo, né, vestido para mímica, né? Em Efésios 2, 8, 9 e 10, que é o que eu acabei de citar, diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é algo que Deus dá. Né? É uma caristotelos, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a obra humana não tem valor nenhum para a salvação. Mas uma vez que nós somos nascidos de novo, que a gente se torna nova criatura, Deus tem um propósito para cada um de nós. E esse propósito está revelado aqui no versículo 10. Pois somos feitura dele, novas criaturas, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, quando Deus, vamos dizer assim, lá na eternidade passada, não existe isso, mas é só para a gente entender, antes dele criar os céus, dele criar a terra, antes dele criar os anjos, antes dele criar a ameba, né? A entamoeba estolítica, ou a ascaris lumbricoide, né? Ou o Félix tigrina, o Ottoceros bezoárticos, né? Antes dele criar qualquer criatura, qualquer mineral, qualquer céu, qualquer anjo, ele fez um plano. Olha, eu quero que o meu filho Amâncio chega na Praça 7, no dia 11, lá no calendário que eles vão adotar, né? No dia 11 de 1 de 2014, depois do meu filho, para conversar com aquele rapaz. Ele já preparou uma obra antes de tudo, para que nós andássemos nela. Então nós temos um script a seguir. Deus tem um propósito para cada vida. Então quando a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, alguém fala o evangelho, ontem o Carlos Augusto falou o evangelho, lá na Praça 7. Ele foi jogado para o ar. A palavra de Deus foi jogada para o ar. Aquilo, eu gosto muito de semente alada. Vocês já viram semente alada? Semente alada são aquelas sementinhas que caem da árvore, elas costumam ter uma hélice assim, de helicóptero. Elas saem voando, assim, é mó barato. Eu acho Deus é de uma inteligência e de um capricho, né? Que a gente está tão preocupado com horário, com salário, que muitas vezes a gente não para pensar. Bom dia. A gente tem que... É muito salutar parar, fechar o olho, respirar. Isso é bom em todos os sentidos, para o corpo, alma, para o espírito. Dar um tempo. Isso é recomendado. 5, 10, 15 minutos no seu dia a dia. Você reseta tudo, ajuda demais.
Principalmente se você aproveitar esse momento, não para fazer uma meditação transcendental hindu, né? Mas para pensar na palavra. Medita na palavra, ou então contempla alguma obra de Deus, para ver uma formiguinha, uma folha, uma flor, né? Ou pensa na semente alada, elas são lindas, elas têm todo um design, né? Elas saem rodopiando no ar. E uma vez que elas caem no solo, é interessante, elas têm já um programa para rodar, né? Ela já vem já com um programinha inserido no DNA dela, que é germinar uma raiz que sai na forma helicoidal, elíptica, espiralada. Ou seja, ela vai se rosqueando no solo. Não é muito inteligente isso? Ela vai desenvolvendo um saca-rolha, ao contrário, né, e vai se afundando no chão e se fixa ali. E isso é algo que Deus preparou de antemão. Então, antes que ele criasse essa semente alada, antes que ele criasse qualquer coisa, ele já estabeleceu um propósito para cada um de nós. O nosso antigo pastor falava muito isso, que Deus tem muito senso de humor, né? Somente quem fica aqui na frente, eu fico olhando os mais variados estereótipos faciais, né? A gente vê aquele comédia ali, né? A gente vê o tanto que Deus como é que fala? É bem-humorado. Deus ama a diversidade. É uma coisa extremamente satânica querer padronizar, querer criar um padrão, né? Que é o que ele faz. Tem muita adolescente sofrendo aí porque ela está fora daquele padrão que desfila lá nas passarelas, né? Ou muita gente tem muitos complexos, muitos problemas de autoaceitação. Isso acontece nos bullings, nas escolas, nas igrejas, em todas as áreas da sociedade. Mas não existe padrão. O padrão de Deus é a diversidade. Não adianta querer se comparar estereótipo físico, estereótipo facial, ministério, dom, a forma como o Cliff, com muita humildade, ele falou, olha, eu gostaria muito de tocar os instrumentos, mas não é isso que Deus quer para mim. Então não importa o que eu quero, o que importa é o que Deus quer. Deus quer que eu seja esse rapaz alto, que chama atenção, que tem um coração voltado para as missões, que tem amor por Jesus Cristo e, consequentemente, pelas vidas perdidas, e aí vai. O outro tem amor pela palavra, o outro tem um dom que eu gostaria de ter, que eu não consigo ter, o Espírito não me deu isso, que é o de ficar lá junto dos doentes. Lá. Aquilo é de uma, como é que fala? De uma excelência fantástica. A pessoa que tem a empatia de estar do lado de quem sofre, e muitas almas são ganhas dessa forma, né? O meu sogro mesmo, que teve uma vida devassa, ele foi ganho no leito de morte, né? Então o rapaz que a gente estava conversando ontem, o rapaz não, é o senhor de família, com a família inteira, ele trabalha para os Gideões, né? Distribui 90 mil daquelas biblinhas por ano, sabe-se lá o efeito que isso vai ter, porque aquilo é colocado em hotéis, em motéis, em vários diversos lugares. Às vezes uma pessoa entra para um quarto para suicidar, de repente o Espírito Santo, ele vê aquele livretinho azul, os irmãos conhecem aquele Novo Testamento, Provérbios e Salmos, abre ali uma passagem, explode dentro dele, ele nasce de novo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ontem o Carlos Augusto jogou essas sementes aladas no ar. Elas saíram pirocopteando. Você lembra do pirocóptero? Aquele pirulito que vinha com o negocinho assim. Ninguém nunca brincou com isso, não? É uma haste assim, que seja. Aí sai voando a asa. Você já brincou de pirocóptero, né? Lembra? Era mó barato. À medida que você empurra assim a hélice, você vai passando naquela coisa rosqueada, e ela pega um impulso, né? A energia potencial se transforma em cinética e ela sai girando até que ela cai em repouso devido à inércia gravitacional, né? E por aí vai. Mas
Deus tem uma obra para cada um de nós. Deus tem um dom para cada um de nós. Obras preparadas de antemão para que andasse. É um script. Falou, eu vou salvar aquele rapaz ali, né? Não porque ele é lindo, não porque ele tem os olhos maravilhosos, não porque ele canta muito bem, mas porque eu quero. Deus simplesmente quer, não depende de nada, nenhum outro fator, ele simplesmente quer, ele é soberano. Esse é o assunto lá de Romanos 9, 10 e 11. Ele escolhe quem ele quiser, do jeito que ele quiser, para o que ele quiser. Né? Isso é a doutrina da eleição e da preterição. Né? Ele é soberano. Ele escolhe vasos para honra, vasos para desonra. É uma doutrina linda, que não é o caso de hoje. E ele, depois que salva essa pessoa, ele tem um script de utilidade para essa pessoa. Ele tem um caminho para essa pessoa andar. Eu estava falando, acho que foi quinta-feira, o quão a gente é lento, não é? Tardio. Deus é tão paciente de nos usar, né? Porque muitas vezes a gente faz birrinha, faz pirraça, fica rebeldinho, né? Se acha que tem a razão, discute com Deus e Deus naquela paciência. Ele espera, ele dá a volta, ele põe disciplina, ele põe outras pessoas, ele espera mais um pouquinho, ele faz o peixe te comer e te vomitar, ele vai usando N maneiras, né, de utilizar a sua obediência. Então, quando a gente vai em um outro texto aqui, em 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, 9 e 10. Antes de Efésios tem Gálatas, antes de Gálatas tem 2 Coríntios 5. Em 2 Coríntios 5, Paulo está discutindo a questão de morrer ou não morrer. Eis a questão. Né? Se nós estamos aqui, nós não estamos lá. Se nós estamos lá, nós não estamos aqui. Você lembra do Vila Sésamo? Daquele menininho que queria estar lá? Alguém aqui assistiu Vila Sésamo? Você lembra do Eu Quero Estar Lá? O menininho ficava junto com duas pessoas. Aí era muito didático, ensinava ABC, 1, 2, 3. A Vila Sésamo. Você deve conhecer Caco, o Sapo, aquele Garibaldo. Ele deve conhecer com outros nomes. Porque essa coisa veio dos Estados Unidos. Entendeu? Muppet Show. Não era bem didático, bem pedagógico, bem para criança. Eu cresci vendo essas besteiras na televisão em preto e branco. Né? Mas é outra história. Aí o menininho estava aqui com outra pessoa e tinha um terceiro lá. Aí esse menininho, o outro falava pro Prota, né, o protagonista, falou, o que o Zé está fazendo lá? Ele está lá? Eu quero estar lá. Não, você não está lá, isso é para ensinar a criança. Mas ele está lá, você está aqui. Não, eu quero estar lá. Aí eu falei, então lá é lá, né? Quando ele corria para lá, quando ele chegava lá, aí o outro, o que você está fazendo aqui? Não, mas eu quero estar lá. O que eu estou fazendo aqui? Eu falei, não, você está aqui. O João está lá. Então eu vou lá para o João. Eu estou lá? Não, agora você está aqui. O Zé está lá. Aí, por fim, ele vai para lá e o Zé vem para cá e o Zé conversa. O que o Manel está fazendo lá? Aí ele, quando ele escuta isso, oba, estou lá, estou lá. Ele queria estar lá. Mas não sei nem por que eu entrei nisso. Mas se você está aqui, você não está lá no céu. Se você está lá no céu, você não está aqui. Ou seja, enquanto nós estamos aqui, nós temos um tabernáculo. Isso é assunto aqui de 2 Coríntios 5 e de Pedro. Nós temos um tabernáculo. Se todavia esse tabernáculo, que é o nosso corpo, né, o tabernáculo nada mais é do que um símbolo primevo do corpo. Né?
É o estudo dos 7 tabernáculos. Teve lá o tabernáculo de Londra, depois teve o templo de Salomão, teve o templo de Herodes, vai ter o templo tribulacional, tem o templo milenial, tem o templo da Nova Jerusalém e tem o templo que é o templo dos templos que somos nós, porque os outros são só sombra desse. E o templo mor do templo mor, os santos do santo, é o templo, corpo de Jesus Cristo, né? Ele é o véu para os santos dos santos. Ele é o corpo máximo dos corpos, né? E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele assumiu um tabernáculo, ele assumiu um corpo físico, né? E o Paulo está falando aqui, ó, enquanto a gente está aqui, a gente fica gemendo e aspirando por estar lá. Mas enquanto estamos aqui, nós temos esse tabernáculo, esse corpo aqui, né? Esse monólito de carbono que nós vivemos dentro dele. Mas se esse tabernáculo se desfizer, nós temos um outro celestial nos aguardando, um corpo glorificado. Mas estar lá é bem melhor do que estar aqui. Apesar de que enquanto eu estou aqui, eu sou útil. Esse que é o contexto. Aqui, eu preferi estar lá, porque estar lá é com Cristo, é bem melhor, né? Eu vou habitar com o Senhor. O verso 8 fala que ele prefere deixar o corpo e habitar com o Senhor. Mas, enquanto eu estou aqui, eu sou útil. Ou seja, eu estou andando dentro do script, dentro das obras preparadas de antemão. Aí nós caímos no verso 10. Esse foi o contexto, né? Porque importa que todos nós compareçamos perante o bimatos Christos, perante o bimá, né? Aquele lugarzinho alto do qual o Senhor vai reunir toda a igreja, aqueles que são compostos desde o dia de Pentecostes até o dia do arrebatamento, vai ficar todo mundo aqui na presença dele, como se fosse agora. Agora seria um bimatos Cristo, eu seria o Cristo, e aqui estaria toda a igreja de todos os lugares, desde o ano 29, 30, 32 até o ano 2029, hipoteticamente. Ou seja, toda a igreja do Pentecostes até o arrebatamento, reunida, aí ele vai falar assim, Clifford Vincent. Aí o Cliff, I'm present. Come here. Aí o Cliff vai lá. Você vai estar lá. Aí ele fala, o que você tem aí na bolsa, né? Na sua bolsa de obras. Aí ele vai tirar, falar, olha, eu evangelizei aqui, evangelizei colar, estive na África, dei flor para minha mulher, né? Aí ele vai colocar todas as coisas que ele fez desde o novo nascimento dele até a morte ou o arrebatamento, e isso vai ser escrutinado. Ele vai passar por um critério, por uma avaliação. Quer ver o texto aqui. Porque importa que todos nós compareçamos diante de o tribunal de Cristo, o bimá de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito pelo corpo. Aí vai aquela interpretação que surge errada em função da tradução. E aí entram os arminianistas, aqueles que creem que se perde salvação, aqueles que creem que se faz o bem e faz o mal. O que, dentro do contexto e com as palavras gregas que está sendo dito aqui, é para que cada um receba segundo o útil ou o inútil que foi. O quão útil ou quão inútil você foi. O quanto que você andou nas obras preparadas de antemão e o quanto você não andou nas obras preparadas de antemão. Porque a palavra que é traduzida aqui por mal é uma palavra grega, paulos. E existem 3 palavras gregas para mal. E todas são traduzidas por mal. Mas você tem que ir no original, na versão grega, e ir lá e olhar. Eu fiz esse estudo uma vez a pedido da Elaine, e eu olhei todas as passagens onde tem a palavra mal, e eu classifiquei todas que são cacos, todas que são poneros, e todas que são paulos. Existem 3 tipos de mal nas Escrituras, no Novo Testamento. Cacos, poneros e paulos. E aqui não está cacos,
aqui não está Poneros, mas aqui está Paulus. Poneros é aquele mal inerente. É o mal fruto da amartia. A amartia é o pecado. É o mal natural. É aquele mal que às vezes você faz assim de bobeira. Nem viu o que fez. É o mal, é a expressão natural do homem natural. O homem natural é mal por natureza. Isso está lá em Romanos 1. O cacos, aquele mal. É o mal, eu vou pôr uma taxinha na cadeira, para quando o Cliff chegar, ele sentar, espetar e dar um grito. Né? É o mal premeditado, é o mal intencional. Né? Que é o que muitos interpretam aqui para essa passagem. Mal Paulus é o inútil. É a coisa vácuo, é a coisa que deveria ter sido, mas não foi. É isso que vai ser avaliado no Bimá. Lá ele não vai falar, aquele dia você fez cacos, né? Você fez coisa ruim, ou você ponerou. Não, isso não vai ser avaliado. Os nossos pecados eles foram absolutamente esquecidos. Deus nunca jamais vai se lembrar dele. Eu até vi uma passagem interessante, Hebreus, agora não lembro onde é que está o texto, que fala que ele não se lembra mais dos nossos pecados. A gente conhece essa doutrina. Nós já fomos salvos em Cristo. O que vai ser avaliado aqui no Bimá não é uma questão de salvação. É uma questão de produtividade. É uma questão de utilidade. O quanto que você foi útil ou inútil. O tanto que você, durante a sua vida, andou no caminho preparado de antemão ou não. Então, aqueles segundos, ou aqueles minutos, ou aquelas horas, ou aqueles dias, ou aquelas semanas, ou aqueles meses, ou aqueles anos, ou aquelas décadas que a gente vive desviado, que a gente tem essa mania de classificar, a gente gosta muito de rótulo, né? Fulano é gordo, fulano é feio, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é espiritual, fulano é bacana, fulano é lindo, fulano é horroroso. Então a gente tem esse rótulo de classificar o crente que não cumpre o mandamento de congregar como desviado. É um termo técnico evangélico. Mas nós mesmos desviamos durante o culto muitas vezes. Quantas vezes o Cliff, o pastor Geraldo está pregando aqui, você pensa na conta, você pensa... Se o seu pensamento sair daqui, você desviou, você é um crente desviado. O Amâncio fica lá pensando no banheiro dele, eu vou pôr um azulejo azul, não, mas azul é do Cruzeiro, vou pôr um azulejo preto, um branco, um preto. Você fica pensando, você voou, deixou de ser ministrado, desviou. E isso, ou seja, você saiu do script, você saiu das obras preparadas de antemão. Então a gente que naturalmente no velhão gostamos tanto de desviar, e esse desvio pode durar anos, década. Quando Cliff Vincent venha cá, né? E ele for lá, aí ele vai estar lá. Aí o Carlos Augusto vai falar, poxa vida, por que eu desviei? Olha que prêmio bonito que ele ganhou. Vai ter uma diferença na eternidade. Isso já foi falado em outros estudos, a diferença que vai constar, uma das consequências da avaliação desse Bimá, da avaliação das nossas obras, vão ser prêmios, vão ser coroas, coroa da vida, coroa da vitória, vão ter vários tipos de coroa, várias premiações. E uma delas é a brilhância. Lembra? Nós já falamos sobre isso. É a brilhância, é a capacidade de refletir Deus. Né? Tem uma passagem, por exemplo, em Daniel, que fala que muitos que... E outras aí dos evangelhos que falam que os justos vão brilhar como o sol na sua força, no reino de meu Pai, Apocalipse. Nós vimos isso lá no estudo do Apocalipse. Por exemplo, em Daniel 11 fala... os que muito conduzem a justiça, amém, brilharão para sempre. A obediência está ligada à premiação.
E a premiação está ligada à refletância, à brilhância, ao quanto que você vai brilhar lá no céu, lá na eternidade. Agora não estou achando o texto aqui em Daniel 11, mas tem um Daniel que fala que aqueles que a muitos conduzem à justiça. Aqui, ó, 12:3. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que muito conduzem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Isso é só um detalhe. Em 1 Coríntios 15 também fala que existe uma diferença entre a glória do sol, aqui 1 Coríntios 15:41, 15:40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra das estrelas. O sol tem uma brilhância bem maior que a lua, que tem uma brilhância, uma refletância, uma luminância bem maior do que as estrelas. E como ele diz aqui, porque até entre estrela e estrela existe diferença de esplendor. Então o Carlos Augusto passa a vida dele quase toda desviada, sem andar nas obras preparadas de antemão. Você sabe que eu sou um exemplo, né? Preparadas pelo Senhor de antemão, e o Cliff fica mais no script que fora do script. Quando chegar lá no Bimar, isso vai ser avaliado, não é questão de salvação, quem é salvo, quem não é, quem perde, quem não perde, quem fica, que vai ser avaliado aqui é o quão útil e o quão inútil você foi durante a sua vida, a sua peregrinação, o seu borboletear. Né? Lembra, o irmão tá cantando a música da borboleta ali. Até que alguém fez uma pergunta para eu tomar um gole d'água. Exatamente. Não é só fazer. Sim. Exatamente. Não, é fazer o que o Senhor manda. É fazer. Exatamente. Você tem que estar ligado na videira, né? O galho, nos galhos secos de o galho caído no chão, ele morre. O galho que está grudado na árvore, ele continua dando folhinha, florzinha e frutinho. Né? Ele está vivo. Faz favor. Teve um estudo que a gente teve com o Cliff. A mesma indagação... Lá em Lagoa Santa. Lagoa Santa. A mesma indagação da Márcia era a minha. Que parece que você produz aquele andar no espírito. Você não produz, mas você tem que tomar uma decisão de andar. Aí o Cliff deu uma palhinha para nós. Ele foi falando, falou, eu entendo o seguinte, que você tem que procurar viver cada dia, 24 horas, em comunhão com Deus. Sim. Então você tem que ter uma atitude de comunhão. Aí na hora que você estava falando aqui, eu fiquei pensando a respeito, a gente tem que ter a atitude do Cliff. Às vezes eu estou lá no ponto, quando eu estava com o carro rodando e tal, volta e meia eu estava vendo o Cliff, ou descendo ou subindo. Aí como eu sei da vida dele, entre aspas, eu sei que ele está indo lá embaixo espalhar a semente. Independente se eu estou no espírito ou não, mas se eu estou na obediência, eu estou obedecendo, eu vou ganhar isso. Sim. Eu acho que, bom, no meu entendimento, eu estou fazendo, obedecendo aquilo que Jesus falou. Ou dando um folheto, ou falando, ou parando a pessoa, você já orou com Deus e etc. As obras preparadas de antemão não quer dizer necessariamente ser um missionário, ou ser um evangelista, ou ser um pastor. É o que o Clipe falou, ele falou assim, seu caso, não tem rigor para andar com Deus. Deus quer que você seja filho. Você é filho e ele é seu pai. Né? Ele não vai ficar te cobrando e você não vai ficar cobrando dele. Né? Você vai viver. Entendeu? É o que eu falei aqui no início. É uma questão de vida ou de morte. Muitas vezes uma obra preparada de antemão desde a eternidade para você é que quando alguém, por exemplo, te confronte, o Espírito Santo fala assim, cala a boca.
Não responda esse tipo de provocação. Aí você resolve se defender. Você saiu do script. Você, igual Cristo perante Pilatos. O script de Deus para ele é que ele ficasse com a boca fechada. Ele ficou com a boca fechada porque o Espírito Santo mandou ele ficar com a boca fechada. Se ele ficou com a boca fechada, ele estava dentro do script de Deus, das obras preparadas de antemão para ele. Consequentemente, ele é galardoado por isso. São coisas sutis. Xinga, não xinga. Vira na conversão proibida, não vira. Desce tal degrau, não desce. Fala, não fala. Pensa, não pensa. Cede, não cede. Vai para a África, não vai. Pode ser uma coisa gigantesca. Pode ser uma coisa ali do minuto, do segundo, do dia a dia. Uma coisa boba do ponto de vista humano. Mas é o que Deus quer que você faça. Assim, o que faz a diferença é, Deus quis que você fizesse aquilo? Simples, só assim. O Cássio, eu creio que seja questão de motivação também. Sim. Igual, por exemplo, Ministério de Louvor. É um ministério muito fácil de esconder a nossa carnalidade. Porque na música... Ou expor, tudo, né? Mas vejam o quanto que eu sou bom! Eu sei porque até tem um pastor que falava isso. E é verdade. Porque você está ali cantando, você está ali tocando e tal... Está parecendo que é muito espiritual, mas eu sei quando eu canto na dependência do Espírito e quando eu canto na dependência minha, entendeu? O Espírito do humano se autodiscerne, né? 1 Coríntios. Então, assim, tem questão da motivação, né? Porque é essa dependência de estar sintonizado no Espírito, no que eu estou fazendo, que a minha motivação é para louvar a Deus, para abençoar os irmãos. E é muito fácil, é uma linha muito fácil de sair fora. E começando porque o Senhor quer, né? Uhum. Exatamente. Então eu só queria entender mesmo, porque assim, o fato de eu estar fazendo quando você fala em motivação, me lembro que o Cliff nos ensinou em missiologia uma vez. Se você evangeliza porque você tem amor às almas perdidas, você está evangelizando errado. Você tem que evangelizar porque você ama a Cristo. A Cristo, Aí como consequência... Você lembra disso? E também assim, porque é muito fácil como cristão, entrar no fazer. Porque a gente tem a capacidade natural, então vou fazer isso, vou fazer. Mas, esse assim, é que é o problema. A capacidade natural, que é o nosso texto agora, o texto áureo, né? No espírito, na capacidade natural. Pegando o gancho marciano, né? É marciano. Em primeiro... Não, pode não. Muitas vezes. Muitas vezes. Exatamente. Motivado pelo Espírito. Então, em 1 Coríntios 3, de 10 a 17, que é o texto que fala a respeito do que é feito motivado pelo Espírito ou na capacidade natural. Pode trazer 6 consequências. 3 benéficas e 3 funestas. Né? 3 úteis e 3 inúteis. Em 1 Coríntios 3,10 diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. O fundamento é Cristo. Como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Então, é a partir do novo nascimento. As obras preparadas de antemão. É aquele assunto de Efésios. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, observa que tem um descente aí, né? Tem um ascendente, tem o decrescente. Ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha. Manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia que é o dia de Cristo, né, o Bimá, a demonstrará,
porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, o ouro, a prata e a pedra preciosa, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, a madeira, o feno e a palha, sofrerá ele dano, perda. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, lá no Bimá, as nossas obras vão ser avaliadas. Tudo aquilo que a gente fez, falou, disse de fazer, disse de falar, pensou, deixou de pensar. O Senhor vai chamar Clifford Vincent, come here. Venha cá. Aí ele vai lá. Né? Aí chegando lá, a obra dele é colocada em cima da pira. Né? Da pira, né? do crematório lá, e aí vai avaliar. O Cliff fica na expectativa. Na hora que o Senhor Jesus vem com aquele fósforo santo dele assim, aí o Cliff já fica, ai, ai, ai. Na hora que põe fogo, aí a coisa, opa, ouro! É ouro! Opa, o fósforo santo vem chegando, é prata! É prata! Aí, chega o Carlos Augusto, com aquele fardo nas costas do tamanho dessa sala, e põe lá na pira, né? Falou, opa, eu fiz muita coisa, ó que tantão. Na hora que põe o fósforo santo, chega, era paia. Porque ouro é aquilo que você faz, ouro nas escrituras é divindade, né? O ouro é o prêmio máximo. Ouro significa simplesmente morrer por Cristo. Nega Cristo, senão eu te mato aqui agora. Você está lá debaixo de um regime islâmico, um regime intolerante ao cristianismo na África, em qualquer país do mundo. Eu já falei que morre 2 crentes a cada 3 minutos no mundo. Lembra? Como é que é o nome do livro que fala sobre isso? Loucos por Jesus, né? Tem um livro, o Loucos por Jesus, que dá essas estatísticas. A cada 3 minutos, desde que começou a escola dominical, tem 45 minutos, já morreram 15 crentes no mundo. 15 pessoas que lá diante do Bimá vão receber coroa de ouro. Porque coroa de ouro, ouro é divindade, é participar da divindade, é dar a vida por Cristo. Isso é o prêmio máximo. A prata, não dá tempo da gente estudar tudo aqui mesmo, porque esse estudo já foi dado. A prata é redenção. Né? Quando você redimia, trazia de volta alguma coisa, o preço era dado em prata. Né? A prata é redenção. Então a prata tem a ver com os scripts que nós andamos, que são os scripts evangelísticos. É quando você ganha almas. Né? Você se importa com as almas perdidas porque você ama Cristo, você anda no script que Deus preparou de antemão, dá um folhetim, ora pela pessoa, vai para o outro país, para o outro estado, para o outro continente, ou seja, tudo que está em função de redenção vai redundar, vai trazer como consequência um prêmio prateado. E pedras preciosas nas Escrituras são símbolos do Espírito Santo. Aqui o ouro é o Pai, a prata é o Filho e as pedras preciosas são o Espírito Santo. E são 12 pedras, são 12 tipos de pedras. Já tem uns 30 anos que eu estou fazendo esse estudo e ainda não cheguei numa conclusão. Mas eu estou batalhando. O que quer dizer a turquesa? O crisópraso. Né? O que seria o crisópraso? Né? Tem um significado. Eu ainda não descobri. Então, já investiguei no hebraico, já investiguei as listas lá de Levítico, as listas do Apocalipse, as listas de Ezequiel. Ainda não, é um estudo que o Espírito Santo está me dando assim aos conta-gota. Então, tem estudo que é mais penoso. Isso que eu estou falando para os irmãos aqui agora, que eu anotei aqui embaixo, foi dentro do ônibus. Em 3 minutos ver isso aqui, mas tem uns que levam anos. Então, as pedras preciosas, elas são símbolos da obediência ao Espírito. Fica calado. Faz, não faz, vira, não vira.
tudo aquilo que momentaneamente você vai obedecendo, se você presta obediência, é pedra preciosa, crisópraso, opa, ganhou o prêmio. O Espírito Santo fazendo, não, eu sou dono do meu nariz. Beleza, dançou no prêmio. Perdeu o prêmio. Perdeu a salvação, você não é meu filho mais, vou te matar. Não, não, perdeu o prêmio. Deixou de ganhar. Aí vem os resultados negativos. Madeira, feno ou palha. A madeira demora mais a queimar, mas queima. O feno demora um pouco menos, mas também queima. A palha, que é do casal, queima. Palha não aguenta nada. Já vê a palha, mal você joga no fogo, ela já cai queimando. Ela nem chega lá na brasa, já queimou. E eu tenho essa liberdade, Casa Augusto, que a gente se conhece desde 1980, ou 81, ou 79, não sei. Eu tenho 300 anos, não é? Desde 82. Tem 32 anos que a gente se conhece, então... Já morou na minha casa, já dormimos no mesmo quarto, ele sentiu o meu chulé, eu senti o dele. Já chorou comigo, eu com ele, já discutiu comigo, eu com ele. Comeu o feijão gandu do meu pai, passou mal, vomitou 3 dias. Já conheço, a gente já é mais do que irmão, né? Há amigos mais chegados que irmão, além de ser irmão. Por isso que eu posso brincar assim com ele. Mas a madeira é aquilo que não tem permanência. O feno é aquilo que não tem nutriência. E a palha é aquilo que não tem valor. A madeira, isso é um estudo longo, complexo, profundo e maravilhoso, que é o estudo da madeira. Eu já falei um pouquinho sobre isso aqui. A madeira nas escrituras é humanidade. Tanto é que tem muitos objetos, muitas partes integrantes lá do tabernáculo e do templo, que eram feitos de madeira de acácia, que representa e simboliza Cristo na sua humanidade, revestidos de ouro, que fala da outra natureza de Cristo, que é a sua divindade, porque ouro é divindade. Então isso é um estudo bonito e bacana. Madeira significa, simboliza, representa humanidade. Então, na hora que o fósforo chegar lá na pira e pegar fogo, é madeira, e vai demorar um pouco mais, mas vai queimar, é tudo aquilo que nós fizemos no velho homem. O Espírito Santo te fala para você, Márcia, canta tal música. Em vez de ela cantar no Espírito, ela vem aqui e canta na Márcia. Lá vai queimar. Ela fez no velho homem. Não foi feito no Espírito. A madeira se contrapõe às pedras preciosas. Ou você faz na pedra preciosa, no Espírito, ou você faz no velho homem, na madeira. Um queima, o outro não queima. Ou você faz na prata, dependendo de Cristo, motivado como Cristo foi, né, redentivamente, o pão da vida, aquela água que você bebe e nunca mais tem sede, o pão que você come nunca mais tem fome, ou você vai para o fast food do inferno, que é o feno. O feno é algo que é alimento lá dos animais equestres, que fala, né? O cavalo, tal, aqueles bichos comem feno. Mas daí a pouco tem que comer de novo. Esse bicho fica o dia inteiro comendo. É o capim seco. A vaca come o dia inteiro. Toda hora que você olha para ela, tá... Não é? A vaca só fica assim. Não para de comer não, porque aquilo não nutre. Por isso que eu falei que o feno não tem nutriência. É o fast food. É aquilo que você faz também sem ser no Espírito, sem ser para honrar o Senhor, mas para se honrar. É um estudo que eu dou aqui porque eu sou inteligente, eu pensei, eu trago. Alimenta aqui 15 minutos, mas não vai salvar o irmão na segunda-feira, na quarta-feira. Não vai gerar vida, não vai durar. Não nutre. Não é o pão da vida, é o pão do Carlos, é o pão da massa, é algo que você faz pela motivação humana. E a palha se contrapõe ao ouro, o que tem mais valor porque não tem valor nenhum. Ou você se dá a si mesmo e morre por Cristo, isso é ouro, ou você dá assim qualquer porcaria. Você dá algo sem valor. Aí você cai lá no Jeremias, que é uma advertência seríssima. Jeremias 48:10. Maldito aquele que faz a obra do Senhor de qualquer jeito.
Conhece esse versículo? Que Jeremias 48:10. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ah, eu vou fazer porque o pastor mandou, porque tem que fazer. Eu vou fazer de qualquer jeito. Os irmãos lá tá bom. É um monte de burro mesmo. Não é assim que raciocina. E muitas vezes também a palha é aquilo que tem um volume muito grande. Carlos Augusto chega com aquele calhamaço de obras. Né? É volumoso a palha. 1 quilo de chumbo dá um quadradinho, 1 quilo de palha é muita palha. Né? 20 quilos de chumbo, 20 quilos de palha, essa sala. 1 tonelada de palha. Palha tamanho de um prédio. Ou seja, é aquele que faz muita coisa, mas não faz nada. Ou seja, é volume. É volume sem valor. Então, o Senhor fala, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, mas veja como faça. Né? Nós temos que estar sempre obrando no Espírito. Então, Márcia, cante no Espírito, não cante na Márcia. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela oportunidade de contemplar os teus pensamentos na tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos no nome de Jesus Cristo. Portanto, sabemos que o Senhor também está aqui pela tua palavra e promessa. E que o Senhor nos dê unção em tudo que fosse feito, nos louvores, sejam feitos no Espírito, a ceia, a pregação, a preleção. Que o Senhor nos dê comunhão e unidade para que o teu nome seja glorificado. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.